Sejam bem-vindos ao canal Vivificando Vidas. Passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, nos versículos 16 e 17, o apóstolo diz o seguinte: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Na Nova Versão Internacional, nós vemos Paulo dizendo nessa tradução, tanto sobre obrigação como sobre incumbência. Tanto uma coisa como a outra está relacionada à responsabilidade. Responsabilidade é algo que nos foi dado, é uma incumbência, é uma obrigação que temos a respeito de executar determinada tarefa, determinada função. Bom, o que eu e você precisamos perceber é que responsabilidade se cumpre ou se arca com as consequências de não cumprir. É só olharmos para Gênesis, capítulo 2, lá nos versos 15 a 17, logo no início, na criação. A palavra de Deus diz a respeito de Adão o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Qual era a incumbência? Tanto cultivar, guardar o jardim, como não comer da árvore. Mas Deus disse: se a incumbência, se a obrigação, se a responsabilidade não for cumprida, obviamente haverá consequências. Com isso em mente, eu e você precisamos entender não só a importância de cumprir as responsabilidades que nos são dadas da parte de Deus, como também precisamos entender a questão da transferência de responsabilidade. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, o apóstolo diz nos versículos 3 e 4, honre as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas. Outras traduções mais antigas diz, honre as viúvas que são verdadeiramente viúvas. Isso não significa que o marido não havia morrido direito. Está falando daquelas que não tinham arrimo de família. Então, honre as viúvas que não tem ninguém para cuidar delas. Isso Paulo está agora dando a incumbência a Timóteo, que obviamente presidia a igreja. Então, ele está dizendo que a igreja deve cuidar das viúvas que não tem ninguém para cuidar delas. Verso 4. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria casa e a recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Então ele está dizendo, só será responsabilidade da igreja se a viúva não tiver nenhuma família que possa cuidar dela. Se há família, a responsabilidade é dos familiares e não da igreja. E os familiares não deveriam transferir a responsabilidade do seu cuidado para com a igreja. Aliás, em 1 Timóteo, no capítulo 5, no verso 8, o apóstolo Paulo ainda adverte, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Então Paulo estava dizendo, não transfira a responsabilidade, porque a consequência disso será muito séria. Diz respeito ao seu relacionamento com Deus e a forma de você viver a sua fé. Mas eu tenho descoberto, estudando as Escrituras, que além de transferir responsabilidade, muitas vezes nós temos o hábito de transferir expectativas. Por exemplo, junto com a responsabilidade, a gente acaba transferindo expectativas. Vamos falar de coisas que transferimos para Deus, né? Casamento, por exemplo. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, a partir dos versos 3 até o 5, Deus está orientando a respeito da vida íntima do casal, do seu momento, né, de vida sexual. E Paulo diz do verso 3 ao 5, que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também de igual modo a esposa ao seu marido. Interessante que essa palavra, que o marido conceda, né, o que lhe é devido, essa palavra devido, ela é justamente a palavra que é usada para falar de qualquer tipo de dívida material e financeira. E ele depois, além de dizer que um cônjuge deve conceder ao outro o que lhe deve, isso fala de deveres no casamento, ou seja, obrigações, incumbências, responsabilidades. Na sequência, ele diz, a esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também de igual modo o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Então ele conclui, não se privem um ao outro, a não ser talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo,
para se dedicarem à oração. Ele diz o seguinte: para que Satanás, depois retome a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Então ele diz, cada um tem dívidas e responsabilidade para com o outro. A única coisa que justifica uma pausa na relação íntima do casal, e obviamente estamos falando do casal cristão casado, é quando os dois, de comum acordo, por um período de tempo, decidem se dedicar à oração. Ele diz, mesmo assim, quando tiver cumprido esse momento, juntem-se novamente, para que Satanás não os tente por causa da falta de controle do desejo, do domínio próprio. Basicamente, a Bíblia está dizendo que se tentarmos apenas viver de oração, esperando que isso traga toda a realização no casamento, isso não vai acontecer. É lógico que não podemos, como casais, viver sem oração, mas não podemos transferir para Deus aquilo que nós devemos um ao outro. E essa é uma incumbência bíblica muito clara. Também podemos falar da questão da segurança. Em Deuteronômio 22, no verso 8, nós vemos Deus dizendo que se alguém construir um terraço, vai ter que fazer um parapeito em volta. Porque se não fizer alguém cair, ele é culpado do sangue. Ah, mas Deus guarda, é verdade. A palavra de Deus diz no Salmo 127 que se o Senhor não vigia a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, Deus vigia, mas não é por causa disso que nós dispensamos a sentinela. Deus guarda e protege, sim. Não é por isso que nós vamos deixar o carro destrancado. E muitas vezes as pessoas estão transferindo a responsabilidade da proteção junto com a sua expectativa para Deus, quando não deveriam fazer isso. A mesma coisa em relação ao trabalho. Paulo diz em 2 aos Tessalonicenses que quem não trabalha também não coma. Ah, Deus cuida de mim, não vou cumprir minha responsabilidade. Transferiu responsabilidade, haverá problemas. Como também a questão dos estudos. Já vi gente dizendo, citando Daniel 1,17, que Deus deu sabedoria para eles. Ah, então não vou estudar para a prova, não vou estudar para o vestibular. Não, faça a sua parte. Não transfira a sua responsabilidade e não deixe de depender de Deus. E muitas vezes também transferimos isso para os outros. Deuteronômio, no capítulo 24, no verso 5, a Bíblia diz que o homem casado, durante 1 ano, não deveria sair à guerra. A Bíblia diz, para fazer feliz a mulher que tomou por esposa. Isso nos mostra que ninguém deveria entrar no casamento para ser feliz, e sim para fazer feliz. Quando entramos esperando ser, estamos transferindo uma expectativa e uma responsabilidade, e isso certamente será problemático. Aliás, isso é parte de uma mentalidade parasita que temos. Temos que sugar os outros precisam nos dar alguma coisa que necessitamos, e isso pode ser a ruína de qualquer relacionamento. Então não transfira. Mas também podemos olhar para o fato de que quando Deus nos leva além da nossa capacidade, fluindo em dons, isso não nos exime de dar o melhor da nossa parte. Tem pessoas dizendo, se Deus vai me usar para pregar, eu não preciso estudar a Bíblia. Se Deus vai me usar num determinado dom, eu não preciso de empenho. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Ela mostra que aquele que ensina, faça com esmero, faça com zelo, faça com dedicação. Enfim, nós precisamos entender também ao longo das Escrituras a diferença entre fatalidade e irresponsabilidade. Deus dizia, por exemplo, se o dono de um boi sabe que ele é um animal que vai chifrar alguém, deve prendê-lo, senão ele será responsabilizado, por isso. Não podemos simplesmente depois dizer foi fatalidade quando não cuidamos. E terceiro e último lugar, transferência de culpa. Olhamos para Adão e percebemos que depois de pecar ele diz para Deus, a mulher que tu me deste, em outras palavras, não fui eu que fiz, foi essa abençoada, e essa abençoada só está na minha vida porque o Senhor deu. Ou seja, ele transferiu responsabilidade, não só para sua esposa, mas para Deus. Quando Deus vai conversar com Eva, ela diz, foi a serpente, ela transferiu para o diabo. E as pessoas costumam transferir muita coisa para Deus, para os outros e para Satanás. E não assumem a responsabilidade dos seus erros, daquilo que elas mesmas deveriam consertar. Olhe, por exemplo, a atitude de Moisés. Em Números, no capítulo 20, nós lemos no verso 12, que Deus disse a Moisés para falar a rocha. Em vez de falar, ele decidiu ferir a rocha. E depois disso, Deus o chama e o responsabiliza pelo seu erro. E diz, você não vai entrar na terra prometida. Lá na frente, em Deuteronômio, no capítulo 1, no verso 37, Moisés culpa a nação de Israel. E diz, por causa de vocês, Deus não me deixou entrar na terra. Deus nunca disse que foi por causa dos israelitas. Deus diz para Moisés que foi por causa dele. Só que Moisés agora está culpando os israelitas pelo fato dele ter perdido a cabeça, dele ter se irado, dele ter logo ferido a rocha em vez de ter falado. Mas Deus está dizendo, a escolha foi sua.
E muitas vezes nós temos essa inclinação a transferir responsabilidade com ela, não só expectativas, mas muitas vezes também transferimos culpa. Sempre estamos tentando achar alguém que pague a conta de algum erro que cometemos, em vez de admitir que nós mesmos o fizemos. Para concluir, o que eu e você deveríamos fazer? Avaliar a nossa vida. Nós percebemos que na Escritura é bíblico o autoexame. Examine-se o homem a si mesmo, Paulo diz em 1 Coríntios 11, 28. Mas assim como o autoexame é importante, eu costumo brincar que o exame do auto também. No Salmo 139, nos versos 23 e 24, o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Muitas vezes nós não estamos conseguindo discernir nossos próprios erros. E no ambiente de oração, orando, buscando ao Senhor, o Espírito Santo pode trazer isso à tona. Ele pode nos ajudar a enxergar onde estamos transferindo responsabilidade, onde estamos transferindo expectativa, onde estamos transferindo culpa. A proposta é sempre essa, né? Cada vez que Deus nos ajuda a identificar algo errado, Ele está nos chamando para um lugar de conserto, para um lugar, né, de restauração, para que a gente possa viver o aperfeiçoamento. Assuma suas responsabilidades diante de Deus, diante das pessoas, ande nelas, não as transfira. E caso se flagre fazendo isso, ou seja ajudado diretamente por Deus ou através de pessoas que se importam com você, conserte. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Gostou desse vídeo? Se inscreva, deixe seu like e compartilhem, para que essa palavra possa edificar mais vidas. Deus abençoe.